Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora, para que você se informe e também forme a sua opinião. Nesta semana nós vamos falar sobre um tema crucial para o futuro da nossa sociedade, a educação. Mas o ano letivo vai chegando ao fim e com ele milhares de histórias, de aprendizados e de desafios que surgiram para aqueles que têm como missão promover o conhecimento. Ainda mais nos dias de hoje, não é mesmo? Do ensino básico ao superior, a maneira como se transmite os conteúdos do programa educacional tem mudado rapidamente. Alguns deram um nome para isso, Educação 4.0. Nela, o processo de ensino está altamente conectado à tecnologia, ao processo criativo e à ideia de aprender fazendo, o famoso colocando a mão na massa. Por tudo isso que a gente quer falar sobre esse tema no programa de hoje para entender mais detalhes sobre essas novas formas de ensinar e aprender. E ainda questionar qual a forma correta de lidar com a internet e a inteligência artificial nesse percurso. Como tem ficado o lado humano de estudantes e também de professores num sistema cada vez mais próximo do mundo virtual. Bem, para falar sobre esse assunto, a gente tem sempre a alegria de receber convidados especiais aqui no nosso programa, por isso quero dar as boas-vindas ao professor Rodrigo Buiê, especialista no assunto educação, sobretudo no ensino superior. Ele é avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e sócio-diretor na Brandu Consultoria Educacional e na Young. Rodrigo, boa noite, viu? Seja bem-vindo ao nosso espaço. Boa noite, Guilherme. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o seu convite para a gente conversar sobre educação aqui no Aparecida Debate. E a gente quer agradecer também ao nosso outro convidado, presencialmente aqui conosco em nosso estúdio, está o professor José Maurício Cardoso do Rego. Ele é mestre em educação, tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente próximo a temas como política, ética e educação. Atualmente é professor de Educação Superior da Universidade de Taubaté, a Unital. Professor, boa noite, viu? Seja bem-vindo ao Aparecida Debate. Boa noite. É com muita alegria que compareço novamente a esse programa e poder contribuir também para que o telespectador do Sistema Aparecida de Comunicação possa se informar e, mais importante, né, constituir uma consciência de pertencimento ao processo de cidadania por meio da educação. E o professor Maurício, inclusive, já participou outras vezes de outros materiais do nosso departamento de jornalismo aqui da TV Aparecida, justamente, muitas vezes, falando sobre esse tema, falando sobre educação. É um processo que não só quem tem criança em casa, um adolescente, um aluno universitário acompanha, mas acho que toda a sociedade tem percebido de diversas maneiras como a educação tem mudado, se transformado com o passar do tempo, muito por conta de tudo isso que a gente falou no começo, do advento da internet, dos avanços tecnológicos. Agora a gente quer entender um pouquinho de como esse processo tem acontecido, dos desafios ao longo desse percurso e principalmente como a gente não perder algumas características, alguns pontos que são essenciais para a educação quando a gente fala do lado humano de todas as pessoas envolvidas nesse processo. E como falei, né, professor, o senhor, ao longo de vários anos, já é um parceiro nosso aqui na TV falando sobre educação. Uma coisa que não dá para negar, acho que isso não estamos errados no começo do nosso programa, quando falamos que a educação tem mudado bastante, né? Exatamente. A educação é, na verdade, uma consequência do pensamento humano. E o ser humano é um ser mutável, um ser de transformação, de adequação. Então, se pegarmos a história do ser humano, da evolução do ser humano, nós percebemos que um dos elementos que mais sofre transformação é exatamente essa sua capacidade de compreender, de olhar, de se estabelecer com o mundo. E o melhor processo para assim concretizar esse elemento é exatamente a educação. Então, vocês colocaram como tema a educação 4.0. Na verdade, hoje nós temos uma educação como desafio 5.0, né? E a grande questão é por que tantas mudanças? É para você entender exatamente que o ser humano é um ser em potência. Então, ele nunca há de se conceber ou de se entender como ato puramente
estacionado no tempo, nas condições e tudo mais. Ele está em mudança. E essa mudança é percebida principalmente pela educação. Então, hoje nós enfrentamos uma situação que é bastante complicada. O Brasil ainda está na educação 2.0, que é uma educação decorrente da segunda Revolução Industrial, uma pedagogia tradicional, conservadora, e mais que conservadora, desalinhada com o tempo, o espaço, principalmente quando se coloca na equação tecnologia e ciência. E hoje nós nos propomos a discutir educação 4.0. Então, esse lapso, essa lacuna precisa ser compreendida. Então, esse programa ele é muito importante exatamente para isso, para que possamos entender quais são os elementos que produzem essa lacuna e mantêm essa lacuna na educação brasileira, porque nós precisamos mudar. Agora, para que a mudança ocorra, é preciso compreensão do processo. Então, é isso que é o grande desafio hoje. Então, para a gente começar compreendendo, primeiramente, esse termo, né, que o professor já começou uma explicação para a gente, falando sobre educação 4.0, queria a ajuda dos nossos entrevistados nesse sentido. Rodrigo, como é que a gente pode definir para quem está em casa, quando se fala de educação 4.0, alinhada ao que seria a quarta revolução industrial, uma educação mais voltada, tem até um termo bonito em inglês, eu vou gastar o meu inglês aqui, em learn by doing, né, que é aprender fazendo. O que isso significa, Rodrigo? O que essa nova etapa, essa nova era da educação quer botar em prática? Guilherme, isso significa, na verdade, que a educação não pode estar dissociada do cotidiano que as pessoas vivem, do contexto onde a sociedade está inserida e do contexto, por que não, no caso do ensino superior, sobretudo, do mercado de trabalho, né? Então, o que acontece é que nesse estágio em que nós nos encontramos, é necessário aumentar o engajamento e a metodologia de ensino ao estudante, como o professor bem colocou, que está ali extremamente ultrapassada no nosso país. E o objetivo do aprender fazendo, né, traduzindo aqui o seu inglês, aliás, um excelente inglês até aqui no momento, é que você consiga contextualizar e entender, enquanto estudante, qual é a aplicação daquele conhecimento que está sendo passado. Por qual razão eu devo me dedicar e me comprometer a, de fato, apreender esse conteúdo e levá-lo comigo para a vida? Então, hoje, é uma necessidade dos jovens muito mais imediatistas, muito mais inseridos numa sociedade acelerada, em mudanças constantes, com uma dinâmica muito veloz, é entender tudo bem. O conceito é esse aqui. Serve para quê? Se aplica onde? Então, esse é um dos intuitos de trazer a tecnologia, de trazer novas metodologias e de repensar os métodos de educação que a gente adotava antigamente, para que, através do exemplo, através do contexto, através da aplicação real e prática daquele conhecimento, você ganhe o engajamento e, consequentemente, o aprendizado daqueles estudantes. Agora, Maurício, quando a gente pensa, então, nessas novas formas de ensinar, até a gente queria não precisar, em 2023, ainda está lembrando e está vivendo situações tão tristes dentro da educação, mas não tem como a gente separar as duas coisas. A gente vive desafios bem complexos na educação no Brasil, o Maurício até citou, talvez a gente ainda está vivendo aqui a educação 2.0, a gente fala agora de uma educação muito aliada à tecnologia, à internet, e a gente ainda vive num país onde existe um número expressivo de pessoas que sequer têm acesso a um celular, a um computador, a algumas horas de internet por dia. A gente está falando de um país onde ainda existem realidades em que na escola falta o básico. Quando a gente fala o básico, é o básico mesmo, né professor? Giz para professor usar na lousa, oferta de material para pessoas que não conseguem, que estão numa situação socioeconômica complicada e não conseguem ter um material escolar, por exemplo, na educação básica.
como é que a gente consegue convencer quem está em casa de que um dia a gente vai conseguir chegar nessa educação, de que isso realmente ajuda todo mundo e não só aqueles mais privilegiados? Então, para responder isso, obrigatoriamente teríamos que recorrer ao Darcy Ribeiro, que tem uma frase que é bastante significativa para essa discussão colocada. Ele diz assim: a educação brasileira não é uma tragédia, ela é um projeto político. Então, enquanto não formarmos pessoas assim, conscientes e responsáveis pela cidadania, pela política de boa qualidade, a gente não muda essa estrutura educacional brasileira. E quando a gente fala dessa estrutura, dessa base educacional, a gente precisa entender que há reflexos em todos os outros segmentos, no político, no econômico, no social e no cultural. Então, a educação, em termos gerais, é o segredo para tudo, né? Então, o que a gente percebe é que existem políticas públicas que são bastante consistentes, eu diria para você, bem intencionadas, porém que não levam em consideração esse aspecto que é urgente e necessário, que é exatamente de adequação tecnológica. Então, quando a gente fala de adequação tecnológica, a gente não está falando só de material. Na verdade, por meio de políticas públicas, nós temos materiais disponíveis. Talvez não no número suficiente ou na qualidade suficiente, mas existem. O que nós não temos é exatamente um corpo docente preparado para trabalhar com esse material. Se você não tem um professor preparado para isso, não adianta ter o material, não adianta ter a tecnologia. E, consequentemente, porque quando a gente fala do sistema de educação, a gente está falando de políticas públicas, está falando de gestão, está falando de coordenação, está falando de professor, está falando de aluno, está falando de pais de aluno, de comunidade de maneira geral. Então, não basta simplesmente capacitar ou educar o professor para esses novos desafios, mas também o aluno. Então, como a gente percebe, por exemplo, que a tecnologia está fora da escola ou está em condição muito precária, muitas vezes o aluno tem, só que não sabe como usar. Então, se ele leva esse equipamento para a sala de aula e ele não é instruído, ele não é motivado a trabalhar de maneira correta com ele, ele faz um mau uso. Então, no fundo, do ponto de vista tecnológico, o Brasil tem respondido ao desafio mundial. As tecnologias são compartilhadas, elas são transferidas, elas são assim, comercializadas. E grande parte dos nossos alunos, principalmente dos espaços urbanizados, tem acesso a isso. O que nós não temos é exatamente uma formação suficiente para podermos trabalhar com essas tecnologias. Inclusive o magistério, tanto da educação básica quanto da educação superior. Porque o problema também se repete na educação superior. Fiquei até com uma situação aqui na cabeça, Maurício, pensando em exemplos de como mudanças na educação e na forma de ensinar geram essas demandas de capacitação, de tempo também, né, para que todos compreendam o período da pandemia, aquele período mais crítico da pandemia, o senhor sabe muito bem disso, onde todo mundo, família, alunos e professores precisaram, de repente, mudar a forma de ter aquele contato, já que não era possível estar na sala de aula, né? Então, a pandemia foi, assim, exemplar para essa discussão que nós estamos travando aqui, entendeu? Houve uma urgência, uma necessidade. Muitos grupos educacionais se adaptaram a essa necessidade, porém, muitos ficaram a ver navios, né? Então, quando a gente fala aí de comunidades, assim, distantes, comunidades que não são contempladas pelo sistema de telecomunicação, esses grupos foram prejudicados. Então, quando a gente fala, por exemplo, do analfabetismo funcional, a gente precisa falar também do analfabetismo digital. Então, tem muita gente, uma parcela considerável hoje dessa população estudantil que não tem acesso a esse universo do mundo informacional, do mundo digital, entendeu? Mas, no ensino superior, nós conseguimos equalizar de maneira um pouco mais equilibrada esse processo. Então, houve uma tentativa de capacitação, como foi colocado, né, em relação aos professores, houve uma
urgência por parte dos alunos de atentarem para essa necessidade, mas a pandemia acabou tudo. Quer dizer, é uma cultura que não foi absorvida. Ela não foi, na verdade, somada ao aspecto da educação formal no sentido do dia a dia que nós temos hoje. Então, nós temos, de novo, um vácuo entre aquilo que é perspectiva de emancipação educacional e aquilo que, de fato, é colocado na realidade dos 3 níveis de educação: o infantil, o ensino médio e o ensino superior também. Eu queria que o Rodrigo comentasse, principalmente nesse sentido e nessa área específica do ensino superior, Rodrigo. Como é que você vê isso, já que normalmente o ensino superior é justamente aquele momento em que a gente imagina que o estudante vai ter mais contato com tecnologia, mais contato com a ciência, de acordo com a ciência a qual ele estuda, mas mesmo assim imagino que há desafios, né, para implementar isso em sala de aula. São muitos os desafios, Guilherme. Quando a gente fala de Brasil, a gente precisa nunca perder de perspectiva que a gente está falando de um país de dimensões continentais e de uma diversidade de realidades absolutamente complexa, né? Então, é uma fala muito comum quando se diz tecnologia em educação, que existe um problema de disseminação dessa tecnologia pelo Brasil como um todo. E acredito que sempre haverá, porque, de fato, a gente tem alguns lugares muito isolados, mas a tecnologia não veio, na sua essência, para ser uma barreira a mais para a educação. Como o professor Maurício bem colocou, a tecnologia veio para ser um facilitador, a tecnologia veio para encurtar distâncias, a tecnologia veio para facilitar os problemas logísticos, sobretudo para aqueles que estão muito distantes e que, por si só, essa distância ela é uma barreira de comunicação com o restante da sociedade. Então, por exemplo, no ensino básico, uma das questões que a gente vê largamente é que o maior desafio talvez não seja chegar com a tecnologia na maioria dos lugares. Talvez seja entender que a formação de professores que atuam nesses níveis em diversos locais do país não é uma formação nem sequer adequada para o ensino tradicional. Quando a gente acompanha lá as metas do Plano Nacional de Educação, a gente vê que muitos dos nossos professores que atuam no ensino fundamental e médio não são graduados na área em que lecionam. Que dirá letrados, entre aspas, para o uso da tecnologia, que dirá, hoje em dia, letrados ou alfabetizados para o uso da inteligência artificial naquela área do saber. Então, eu acho que um grande ponto que a gente tem, e eu concordo com tudo que tem sido dito aqui, é que educação é uma política que no país não é ainda uma política de Estado, ainda é uma política de governo. Então, boas iniciativas iniciam, não tem tempo suficiente de frutificar, porque na educação tudo é muito longo prazo, e elas são descontinuadas com uma mudança de governo, com uma mudança de pensamento sobre isso. E, com isso, os professores, que são uma das pontas mais importantes, também não estão adequadamente preparados para o uso correto ou para o aproveitamento máximo das tecnologias, das metodologias, consequentemente, para estimular os estudantes, que são a última ponta, a fazer o mesmo uso. Então, a gente tem essa lacuna. No ensino superior, eu acho que a realidade já é muito diferente, porque nós estamos falando majoritariamente de adultos frequentando. No ensino superior, os desafios são 2. O primeiro grande desafio do uso das tecnologias de forma mais intensiva é que muitos dos colegas que são docentes, inclusive eu, de ensino superior, não são profissionais licenciados. Nós não nos formamos para ser professores. Nós somos bacharéis na nossa profissão e aí nos tornamos professores universitários da nossa profissão. Então, por natureza, essa lacuna de formação de licenciatura, ela faz com que o profissional precise ir um pouco além da sua zona de conforto para entender como se adequar e quando mudar a metodologia de aula para o uso das tecnologias. Mas a pandemia trouxe duas coisas boas em relação ao uso da tecnologia no ensino superior
majoritariamente. A primeira é que venceu algumas barreiras de resistências que não tinham fundamento. Então, de fato, a gente entendeu que é possível, sim, ter bons métodos e boas aulas com bom nível de aprendizado à distância. Mas a segunda coisa boa é que a gente também começou a perceber os limites disso. Quando que essa tecnologia não vai suprir a presencialidade, a vivência prática, a destreza manual, a convivência no ambiente de trabalho que muitas das profissões exigem no cotidiano da formação do profissional. Então, vencer a resistência inócua, sem fundamento, mas também reconhecer o limite de até onde essa educação à distância ela vem com qualidade e até onde a presencialidade, a prática laboratorial, o cotidiano de vivências da profissão no seu ambiente de trabalho, até onde isso é o limite para dizer daqui não conseguiremos formar bons profissionais com a metodologia à distância. E esse é o grande tema que no ensino superior está se discutindo na última semana, desde a divulgação dos dados do censo de 2022, quando a gente vê e acompanha uma explosão até certo ponto desordenada ou desequilibrada da educação à distância em nível superior no Brasil. A gente percebe que os desafios são muitos. Eu estava ouvindo o Rodrigo falando e quase anotando alguns pontos aqui que eu ainda quero abordar com vocês, principalmente nesse contato com a tecnologia em sala de aula, celular, inteligência artificial, que ainda vem dando pano para manga. Falei lá de realidades, no primeiro bloco, de realidades difíceis que a gente encontra no Brasil. Obviamente, existem também tantos outros bons exemplos também na rede pública, né, de escolas, muitas vezes de professores, diretores que se empenham para transformar a forma de educar ali. E, Maurício, eu fiquei pensando aqui, por algum tempo, talvez a gente teve dúvida, ouviu pessoas que tinham dúvida se a tecnologia ela ia ser aliada ou vilã da educação, muito por conta daquela preocupação dos alunos copiarem tudo da internet ou dividir a atenção da sala de aula com o celular ou com o computador. Acho que hoje em dia a gente consegue entender que a tecnologia é aliada, né? Tudo depende da forma como ela vai ser utilizada. Exato. A gente poderia recorrer a uma fala que o Rodrigo fez agora há pouco, né, na nosso bate-papo. A tecnologia é uma ferramenta, é um instrumento para se chegar a um fim. Esse fim é exatamente a autonomia, a subjetividade, a criatividade, a conexão entre a pessoa e a história, o mundo. Então, se ela for bem utilizada, o resultado é sempre favorável. Mas ela pode também ser muito mal utilizada, entendeu? Então, nós temos casos, por exemplo, que saiu notícia agora, tem questão de 1 mês, 2 meses atrás, não passa disso, de uma experiência que a Suécia fez de digitalização de todo o processo de educação. E o resultado foi que decaíram nas perspectivas, nas estatísticas. Então, se você instrumentaliza demais, você pode ocasionar desvio no processo, o interesse da educação. Então, é preciso usar com bom senso, usar como ferramenta para se chegar a um fim. Tá? Também, uma coisa legal que o Rodrigo falou, que ele colaborou aqui, essa questão, por exemplo, das políticas públicas. Essa entrevista, essa reportagem, ela é muito interessante, ela é fantástica, né? Mas, muitas vezes, é uma política de governo municipal. Não é, na verdade, e eu teria dúvidas em afirmar isso, que exista uma política de Estado em relação a essa interpretação do desafio que é a educação 4.0, entendeu? Se ela existe, ela não é clara, ela não é pública, ela não é discutida por nós. Se ela não é discutida por nós que somos educadores, o resultado nunca é muito bom, entendeu? Então, oxalá pudéssemos, como nação, como povo, estabelecermos como prioridade exatamente esse comprometimento com uma emancipação educacional, que envolva todo o processo, englobando ali as diretrizes
de fato, da educação. Então, não é só ser um atrativo para a criança no laboratório de informática. Ele pode, de fato, é atrativo, mas o aluno ele não está ali só para uma atração. A escola não pode ser só uma atração instrumental. Ela tem que ser também motivação de formação de consciência, de pertencimento, de aceitação da diversidade, de entendimento do que é o mundo do trabalho, do que é o mundo político, do que é o mundo cultural e assim por diante. Então, é um desafio muito grande, mas essas respostas que são localizadas, elas são louváveis, mas o que é importante é entender, tecnologia é uma ferramenta na educação, ela não é a educação em si. É importante a gente ter isso em mente para não perder alguns pontos essenciais, né, Maurício? E quando a gente fala da tecnologia, surgiu, ou pelo menos se democratizou recentemente, ao longo desse ano, uma nova ferramenta que ela pode auxiliar de muitas maneiras algumas atividades diárias, inclusive na educação, mas que também perturbou um pouco professores, pais, que é o uso da inteligência artificial, por exemplo, através de uma dessas ferramentas, é o ChatGPT, né, que ficou muito popular nesse momento, que é onde a gente pede para ele elaborar em textos, em dissertações, em perguntas. Inclusive, eu fiz um exercício e eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta para vocês, encomendada pela ferramenta, viu? Eu fui até a ferramenta antes da nossa entrevista e pedi para que ela me dissesse o que uma inteligência artificial gostaria que eu perguntasse a 2 professores em uma entrevista falando justamente sobre o uso de ferramentas como ela na educação, seus riscos e também benefícios. A ferramenta me disse da seguinte maneira: seria interessante perguntar aos professores como enxergam o meu papel na educação, considerando tanto os benefícios quanto os riscos associados ao uso de tecnologias como a minha. Repasso essa pergunta, então, do ChatGPT. Rodrigo, primeiramente, se puder falar um pouquinho para a gente desses 2 pontos, né, que não tem como a gente ignorar qualquer um dos 2, né? Preocupou muita gente, mas acho que é um caminho natural que a gente vai começar a seguir a partir de agora, né? E não é à toa que o nome é inteligência artificial, né? Não é burrice artificial. A pergunta é extremamente relevante. E assustou como assusta toda e qualquer mudança, assustou como assusta tudo aquilo que é novo, porque a gente não entende ainda qual vai ser o alcance da ferramenta, qual vai ser o alcance da tecnologia. Mas eu diria que é extremamente importante, porque o que a gente não pode perder de vista é que existe um componente na educação que não é só a parte técnica, não é o conhecimento pelo conhecimento, é a aplicação daquele contexto, daquele conhecimento, num contexto social e nas relações humanas. Então, vou dar um exemplo. Hoje, principalmente falando de ensino superior, muito do que o mercado de trabalho valoriza num processo seletivo são as chamadas soft skills, são as chamadas competências e habilidades de relacionamento humano e de controle emocional do ponto de vista das atividades laborais, das atividades de trabalho. E isso é fundamental você ter encontros comunitários, sociais, dentro da sua capacidade de se educar. Então, não basta a gente olhar para a inteligência artificial como quem diz, olha, eu vou usar aqui a inteligência artificial e ela vai falar o que o professor falaria, ou ela vai responder a resposta perfeita para o aluno colocar uma prova e copiar. Gente, isso já existe, já tem internet. O conhecimento por si só já está disponível na internet de graça há muito tempo. A experiência, a contextualização, a condução para que aquele conteúdo seja assimilado e aplicado e a forma como você vai interagir com os outros a partir da apreensão desse conteúdo, isso é inerente à função do professor. O professor vai se transformar cada vez menos num mero repetidor de conceitos para ser um norteador, para ser um guia, para ser um construtor de aprendizado, não importa qual o nível. E se nós levarmos esse exemplo, me permita só mais um minutinho de fala, se nós levarmos esse exemplo para o restante do mercado de trabalho, a gente vai reparar que a inteligência artificial não é a vilã de tudo, porque, afinal de contas,
sistematicamente todas aquelas tarefas, atividades ou trabalhos que são só repetitivos, já desde a época do Chaplin, lembra? Todos esses trabalhos estão sendo substituídos por tecnologia há décadas. Então, o professor, na parte que ele poderia ter, que é meramente repetitiva, que é repetir o conhecimento que está exposto no livro, na internet ou em qualquer outro lugar, essa parte provavelmente também vai ser substituída pela inteligência artificial ou por qualquer outra tecnologia que venha a surgir no futuro. Mas o papel do professor enquanto guia da construção desse conhecimento aplicado a uma realidade, uma necessidade social, esse estará preservado. Maurício, para ouvir sua opinião sobre inteligência artificial também, esse uso do tal do chat GPT, a gente chegou a abordar essa questão especificamente em outro debate que fizemos aqui no programa, mas pegando carona no que o Rodrigo falava, talvez está aí, então, a preocupação em torno disso, a tecnologia de diferentes maneiras ao longo dos anos, mas agora olhando para a inteligência artificial especificamente, o risco dela para um aluno, para um estudante, é permitir com que ele consiga cumprir os seus deveres com a instituição sem precisar pensar? Talvez está aí uma preocupação? Então, olha só, a gente volta à origem da nossa discussão. Então, o que é o conhecimento? O conhecimento é um processo extremamente complexo que só o cérebro humano consegue executar, né? Tanto que hoje, quando a gente discute a educação 4.0, a gente fala de neurociência, a gente fala de psicologia, a gente fala de pedagogia, né? Que são elementos que são resultados do dia a dia da prática pedagógica, aquilo que o Rodrigo acabou de falar. A educação, ela acontece na interação entre educador e educando, entre professor e aluno. Nunca uma máquina vai substituir isso. E está errado quem aposta nessa substituição. Então, quem aposta geralmente faz uma interpretação equivocada dessas ferramentas comunicacionais ou digitais, como a gente está colocando aqui. É uma interpretação equivocada. Então, se a pessoa instrumentaliza ou entende esse processo de instrumentalização como uma coisa comum, o resultado disso é uma forma de negligência com o conhecimento, é uma forma de simplificação do processo de conhecimento. Então, quem fizer aposta nisso daí vai perder espaço no mercado de trabalho, vai perder a conectividade com a história, com aquilo que acontece no mundo. Traduzindo para você, é uma aposta totalmente equivocada. Ela se torna útil, necessária e talvez importante para nós quando nós direcionamos de maneira inteligente e objetiva para determinados segmentos. Então, o aluno ele pode fazer uma pesquisa assim, né, com a inteligência artificial, desde que ele tenha previamente uma capacidade de interpretar aquilo que ele está buscando. Agora, se ele busca só para buscar, ele está criando uma armadilha para ele mesmo, porque nessa dinâmica que nós temos de comunicação, de conhecimento no mundo hoje, no fundo, quem vai ser avaliado é a pessoa, não é a máquina, não é a ferramenta que ele usou. Então, na hora, por exemplo, como o Rodrigo colocou, de uma seleção, por exemplo, para um trabalho, uma atividade, ali no tete-a-tete com o selecionador, ele não vai usar essa ferramenta. Ele pode, sim, fazer indicações do uso da ferramenta, mas a ferramenta não está com ele. Então, do ponto de vista assim, bastante pragmático, eu vejo que nós superestimamos o papel da inteligência artificial. Ela ainda não é tudo aquilo que nós imaginamos, ela está muito longe de ser um repeteco do nosso cérebro, da nossa sinapse, do nosso cérebro, da nossa evolução, mas ela está aí e a gente tem que fazer um enfrentamento dela. Não com medo, mas também não depositando tantas perspectivas como se ela fosse a solução para tudo aquilo que aparece na nossa vida. Falando sobre um tema importantíssimo para o futuro da nossa sociedade, a educação, especificamente o futuro da educação que a gente está abordando aqui também. E, Rodrigo, a gente pôde conversar, imagino que
de maneira bem explicativa para quem está em casa, sobre alguns dos pontos desses próximos passos, desse caminho da tal educação 4.0. Mas a gente ouviu até de vocês em alguns momentos dessa entrevista que não podemos deixar o lado humano de fora dessa equação, né? Como é que você, particularmente, tem encarado, enxergado esse ponto, esse aspecto, né? A gente fala de um mundo cada vez mais tecnológico, com a educação não é diferente, mas como é que ficam aquelas ferramentas para não esquecer o mundo real também, as questões, os problemas, as vidas reais e ficar apenas no universo virtual? Olha, eu vejo com muita naturalidade, Guilherme. Eu acho que tecnologia é algo que a gente não tem que combater e muito menos tentar frear, porque ela faz parte da história. Ela vai passar, ela vai acontecer. O que nós temos é que verificar qual é a melhor forma de tirar proveito daquilo e transformar a tecnologia numa vantagem, num benefício, em algo que faça sentido de estar contido na sua existência. Eu cito, por exemplo, aplicativos de mensagens. Eles são super úteis no dia de hoje, as pessoas trabalham, ganham dinheiro, elas se realizam, inclusive, emocionalmente via aplicativo de mensagens em diversas situações. Mas se eu estiver num restaurante, eu e a minha família, todas as pessoas sentadas numa mesa e cada um falando um com o outro pelo aplicativo de mensagem, aí já é um uso maléfico de uma ferramenta que veio para o benefício de todos, para aproximar pessoas e famílias. Então, o meu recado aqui, eu agradeço muito a participação no Aparecida Debate, no sentido de convocar as pessoas a refletir como transformar o uso das tecnologias em situações benéficas ao profissional, professor, ao cotidiano do estudante que precisa transformar conhecimento em aprendizado e ao sistema educacional como um todo, no sentido de que ela pode aproximar distâncias, vencer barreiras e superar obstáculos. Se nós ficarmos reiteradamente preocupados apenas com o lado ruim das tecnologias, o bonde da história vai passar pela nossa frente e nós vamos ficar obsoletos e rancorosos. A gente precisa caminhar para frente. Maurício, queria ouvir o senhor também nesse sentido, né? A gente fala de todos esses pontos positivos, faz esse contraponto também de alguns aspectos negativos, principalmente ligados às questões comportamentais, né? Como é que você enxerga essa relação que antes era só professor e aluno, educador e educando, e que agora muitas vezes tem uma telinha ali no meio. A gente vê que alguns países europeus passaram a proibir, países que estimulam essa educação 4.0, 5.0, cada vez mais tecnológica, aprendendo a partir da robótica, da computação, mas que proibiram o celular em sala de aula. Como é que você enxerga essa relação? Exatamente. Olha só, o que você falou, que o Rodrigo colocou para a gente, compartilhou com a gente. A tecnologia está posta, não tem o que discutir em relação a isso, entendeu? Então, nós temos dois posicionamentos que são muito claros. Ou nós abraçamos isso, abraçamos de maneira crítica, de maneira realista, ou então nós demonizamos. Só que ao demonizarmos a tecnologia, nós perdemos tempo, nós nos atrasamos em relação ao fluxo da história da humanidade. Não estamos falando de história da América Latina ou do mundo ocidental. Nós nos atrasamos em relação à história universal. Então, a gente precisa optar pela primeira ideia. Nós precisamos abraçar as tecnologias. Só que esse abraçamento tem que ser crítico. Então, é preciso que o pai e a mãe conversem com os filhos, estabelecendo, por exemplo, tempo para usar mídias, espaços para usar mídias, condições para o uso de mídias. Quando a gente vai para a escola, é a mesma coisa. Então, é preciso que o professor, por exemplo, ele faça pactos, acordos, protocolos com os alunos, no sentido de que a educação presencial ela pode utilizar da ferramenta digital ou informacional, mas ela não pode abrir espaço para a navegação desse mundo paralelo, porque o aluno ele se perde. Como nós, infelizmente, não temos uma educação para o uso consciente dessas ferramentas, nós cometemos muitos erros. Então, há uma crítica, como foi colocado muito claramente pelo colega, de que nós expandimos demais
certos modelos de educação que não resolvem a nossa necessidade, como a educação à distância. Houve um surto, e esse surto não se traduziu em qualidade na educação, mas, de outro lado, nós temos um modelo arcaico que é presencial. Então, como a gente vai resolver esse modelo arcaico com o uso de ferramentas? Conscientizando o aluno. Então, é preciso que o educador, o pai de família que estejam escutando, participando, assistindo ao programa, eles tenham consciência de que eles podem fazer algumas intervenções positivas, agregadoras, nesse universo da comunicação do filho, do aluno ou da pessoa que está ali próxima dela. Então, esse talvez seja o nosso maior desafio. Abraçarmos, mas abraçarmos de maneira crítica, de maneira consciente, e não simplesmente aceitarmos isso de maneira assim tão comumente como é feito. Um exemplo muito legal para ser colocado aqui são as fake news. Fake news é uma desgraça nesse espaço. Como que a gente combate fake news? Mostrando para o aluno a verdade, mostrando para ele o site confiável, mostrando para ele a ferramenta confiável. Não é falando não acesse, né? Exato, não use. Não use. E também a mesma coisa o pai e a mãe, né? Escutou alguma coisa que é assim perceptível como fake? Opa, vamos conversar sobre isso. De onde você tirou isso? Quem foi que transmitiu? Quem produziu isso? Aí a gente consegue fazer aquilo que talvez seja o ideal, que é a utilização consciente dessas ferramentas para o processo de qualificação do conhecimento humano, que não acontece só na escola, mas acontece também fora dela. A gente percebe a partir dessa conversa que existem passos a serem dados, não é um desafio fácil, naturalmente não seria, mas que envolve e que necessita do envolvimento de todos nós, né, de toda a sociedade. Então a gente falou muito aqui, até pela experiência dos nossos convidados, dessa relação de quem está em sala de aula, né, de estudante, de professor, mas isso passa também pela família, pelos pais, por todos nós que temos crianças em casa também, por amigos, tios, enfim, todo mundo precisa se envolver nesse processo e entender esse bate-papo que a gente está tendo aqui mesmo como uma ideia de plantar uma semente, né, para que a gente tenha mais atenção ao sistema, às políticas educacionais no nosso país e que a gente consiga avançar. Eu gostei muito do que o Maurício falou aqui, dessa ideia de não demonizar a tecnologia, não demonizar a internet, porque isso certamente vai nos afastar do avanço e vai fazer com que a gente tenha resultados catastróficos, né? Não é isso que a gente espera e a gente quer que esse programa te ajude, então, a se orientar e a orientar pessoas perto de você sobre esse novo jeito, essa nova forma de encarar a educação no nosso país. Assim a gente encerra o Aparecida Debate desta terça-feira, nessa noite. Claro, antes de encerrar, eu preciso agradecer imensamente a participação dos nossos convidados. Quero agradecer ao professor Rodrigo Buiê, especialista quando o assunto é educação, sobretudo no ensino superior. Ele é avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Eu elogiei o meu inglês no começo do programa, mas eu tinha cometido um equívoco que eu vou corrigir agora. É também sócio-diretor na BrandU Consultoria Educacional e também na Young. Rodrigo, boa noite, viu? Seja sempre bem-vindo ao nosso espaço aqui na TV Aparecida. Obrigado pela participação. E também quero agradecer a ele que esteve presencialmente com a gente aqui, professor José Maurício Cardoso do Rego. Ele é mestre em educação, tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente próximo a temas como política, ética e educação. Atualmente é professor de educação superior na Universidade de Taubaté, a Unital. Maurício, seja sempre bem-vindo. Esqueci de pontuar uma coisa aqui, muito importante, talvez não para quem está em casa, né, mas muito importante para a minha trajetória. Foi meu professor na Unital, na Faculdade de Jornalismo. Então, obrigado, viu, pelo seu serviço, pela sua missão. Obrigado pela participação com a gente aqui na TV Aparecida. E lembrando você aí de casa que se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família ou com seus amigos, é só acessar o canal da TV de Nossa Senhora no YouTube, nesse link que está aparecendo aqui na tela. E eu reforço mais uma vez o nosso convite para você que está ligadinho aí nas redes sociais, sempre com a segunda tela na mão. O Jornalismo da TV Aparecida tem uma página no Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Por lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua opinião sobre o nosso programa e é lá também que você fica ligadinho de todos os próximos conteúdos que a gente vai trazer aqui no Aparecida Debate, combinado? Assim a gente encerra o programa de hoje também e, claro, quero agradecer imensamente a sua participação, a você que nos fez companhia até essa hora da noite. Obrigado, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Obrigado.